Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Barleta enfim chegou, foi apresentado, uma entrevista bem emocionante. Eu vou fazer um resumo do que ele falou e também a minha projeção para ele nesse time do Lázaro. Vem para ser titular, onde ele vai jogar, chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Deixa o teu like no vídeo e vamos juntos. Christian Barleta, 21 anos, contratado junto ao São Bernardo, canhoto, meia atacante, pode fazer várias funções ali do meio para frente e até foi questionado sobre quebrar um galho na lateral esquerda. Ele disse que quer jogar. Fiquei muito impressionado assim com a entrevista do Barleta, porque um menino muito sereno. Ele poderia, obviamente, estar deslumbrado pela situação, mas claro que a gente está falando de um jogador já profissional, né? Mas, poxa, o Corinthians, inclusive, vendeu muito essa história, como muitos clubes fazem, quando o jogador tem um clube na infância e acaba indo jogar nesse clube. É muito louco isso, né? Vamos sair um pouco, né, dessa neurose que é o futebol, em que a gente fica muito ali em cima de resultado e tudo mais. Cara, que história fantástica, né? Você tá ali em casa com o teu pai assistindo o teu time do coração na Libertadores, o Cássio fazendo aquela defesa contra o Vasco, o Paulinho fazendo o gol, o Renato Augusto, né, em outros momentos super importante. De repente, você tá jogando com os caras, você tá treinando com os caras. É maluquice. Se você não tiver um preparo, realmente a coisa não acontece. E aí eu vi muitos torcedores preocupados, não preocupados assim, né, mas fazendo uma comparação com o Luan. O Luan é torcedor do Corinthians declarado, né? Mas a situação é muito, mas muito diferente. E aí o Luan acabou não vingando no Corinthians, né? Então tem essa coisa. Claro que não quer dizer nada o cara ter sido torcedor do clube na infância e que ele vai ser ídolo, vai arrebentar como jogador. Não quer dizer. O Luan é uma prova viva. Mas o Luan já tinha alcançado um outro status profissional, já estava em baixa no Grêmio quando chega no Corinthians, e aí tem a pressão também, obviamente, de dar certo. Enfrentou vários problemas de ordem particular, e dito por todo mundo aí, e não correspondeu. Não correspondeu. Isso é um exemplo que realmente não cabe. O Barleta não construiu a sua história ainda, então a gente tem que esperar, evidentemente, mas assim, ele está muito consciente de onde ele está. E é isso que eu pesquei da entrevista coletiva. Porque, obviamente, né, por tudo que se criou das imagens dele, molequinho, torcedor do Corinthians e tudo mais, e agora jogando no Clube do Coração, isso ganha uma dimensão gigantesca, né? Parece que o cara vai ter que correr mais, parece que vai ter que fazer mais gols. Não é isso. Muda um pouco porque o cara sabe o que é torcer por aquele clube. Então, ele sendo de arquibancada do Pacaembu, ele sabe o que é torcer pelo Corinthians. Então, estando lá dentro, é óbvio que existe, até internamente, uma pressão que o cara mesmo se coloca de querer dar certo para não decepcionar aquela torcida na qual ele também faz parte. Então, tem esse contexto, evidentemente. Mas sobre esse aspecto, ele foi questionado em vários momentos. O que é estar aí vestindo essa camisa? Como é que você se sente? O que passou na tua cabeça? Como é que foi quando vocês receberam a notícia da proposta? Você, seu pai, sua mãe, enfim, a esposa, como é que foi? E ele diz que tenta, olha que loucura, me chamou muito a atenção isso, ele diz que tenta não pensar muito nisso de uma forma emotiva, porque ele precisa também estar focado para desenvolver o trabalho dele. Isso é muito importante. É até meio triste, né? Porque o cara tem que, de certa forma, sufocar um pouco esse sentimento, porque ele tá ali como um profissional. E se ele deixar essa questão emotiva, se ele ficar pensando todo momento, meu Deus, tô no Corinthians e tal, que emoção, isso pode prejudicá-lo dentro de campo. Ali você precisa ter um controle emocional para, e muitas vezes, ter uma dose certa de uma chegada, para não tomar um cartão, de uma reclamação, de uma bola esticada. Você precisa ter o controle das ações. E você só faz isso quando você está focado com a sua emoção controlada. Quando ela está aflorada, é mais difícil. Então, o jogador profissional, ele tem sentimentos, ele tem emoções e faz parte do jogo, mas ele é um jogador que está se formando ainda, né, como um atleta. Ele é muito jovem e vai agora para o seu grande desafio na carreira. Rodou aí por equipes de Santa Catarina, veio para o São Bernardo e despontou, jogou muito nesse Campeonato Paulista e chega no Corinthians. Não dá para comparar a dimensão.
E ele sabe disso. Acho que isso que ficou claro para mim da entrevista. Ele tem consciência de onde ele está, da sua responsabilidade e do quanto ele precisa estar focado para desenvolver aquilo que a torcida espera dele, que o clube espera dele também. Muito legal, assim, falou sobre o seu posicionamento, sobre a sua forma de jogar. O lugar do campo que ele prefere, que ele gosta, que ele se sente bem, é aquele lado direito. E aí vamos lá. Como que ele pode jogar nesse time do Lázaro? Eu acho que ele pode ser titular em algum momento, ele tem bola para isso. Um jogador muito rápido, de arrancadas, de velocidade, de drible, que obviamente, né, vai depender de como ele vai se sentir em termos de personalidade, né? Porque uma coisa é você jogar, como eu disse, em equipes menores, outra no Corinthians, e a gente tem vários exemplos, então às vezes demora um tempo para o cara se soltar. Se ele tiver personalidade, me parece que tem maturidade suficiente, vai conseguir desenvolver o seu futebol. Desenvolvendo o seu futebol, ele vai dar uma opção ali que o Corinthians hoje não tem. Para mim, esse é o primeiro ponto. O Gustavo Mosquito estava fazendo muito bem essa função. Chegou a oscilar em determinado momento, mas aí sofreu uma grave lesão e ficou de fora aí, e vai ficar de fora ainda mais alguns meses. Depois o Corinthians tentou o Adson ali naquele lado. O Adson se verificou, especialmente pelas mãos do Fernando Lázaro, que jogando mais numa faixa central, ele pode ser muito mais útil, porque ele tem habilidade, ele tem passes curtos e ele tem essa capacidade de aproximação com outros atletas. No lado do campo, o Adson, até pelo biotipo, ele tinha muita dificuldade do 1 contra 1, de ir para cima, de ter profundidade. O Barleta, ele já leva mais vantagem em relação a isso. Em vários momentos do Campeonato Paulista você via, ele também corta para dentro para finalizar, como o Adson tentava, mas muitas vezes era desarmado. O Barleta me parece mais objetivo, mais agudo, mais vertical, até mais goleador. Embora o Adson tenha feito uns golzinhos aí no Paulista jogando em outra função. Então, estou imaginando aqui, ele pode ser uma opção para o Adson, mudando até o estilo de jogo. E aí você tem uma beirada muito mais vertical e mais incisiva do que com o Adson, que centraliza mais o jogo, aproxima mais do Giuliano e até do Renato, mas também faz triangulações com a subida do Fagner. O Fagner deve se beneficiar muito, né, do jogo do Barleta, porque vai dar essa opção. Ele não é necessariamente um jogador de combinação, ele é um jogador mais individualista. O Adson já é um jogador mais coletivo e acho que o Barleta vai também aprimorar isso nesse time do Lázaro, né, para ser um jogador também mais participativo. Em equipes menores, especialmente do jeito que o São Bernardo jogava, marcando muito bem, ele tinha um jogo muito de partir em velocidade e ganhar campo, né? Muitas vezes no contra-ataque era onde o São Bernardo tinha a possibilidade. O Corinthians normalmente é o proponente do jogo. Ainda mais jogando em casa, mas dependendo do adversário, ele é o time que fica com a posse. E você tem menos espaços, porque as equipes se fecham mais. Então o Barleta vai ter que desenvolver um outro tipo de jogo e ter mais assertividade também nessa jogada pessoal. Ele pode fazer esse lado pela direita, acho que mudando um pouco a característica. Pode também permitir com que esse jogo seja um pouquinho mais por dentro e de repente pode até fazer uma de falso 9 ali, pode ser testado nessa função, caso em um jogo o Yuri Alberto não possa jogar, fazendo uma dupla com o Roger Guedes. A versatilidade dele impõe isso. O Barleta vai ser o que o Ángel Romero ainda não conseguiu ser nessa volta ao Corinthians. O Gustavo Mosquito era, o Adson tentou e não conseguiu, e o Romero não vem sendo. Então o Christian vem exatamente para fazer essa função, lado de campo, velocidade, espaços abertos e possibilidade até de você mudar vários estilos dependendo da questão tática, né, de como ele vai montar o Corinthians. Dá para fazer até, dentro de uma ausência do Renato Augusto aqui, você centralizar mais o Adson, fazer o Adson sendo um pouco mais esse meia armador, não mudando a função do Giuliano, tá? E aí botando o Christian Barleta nessa função do Adson pela direita. Vejam que você já consegue ter um pouquinho mais de estabilidade dentro das opções que o teu elenco ganha. O Fausto Vera, por exemplo, ele pode jogar com o Rony e o Maicon, ou com o Giuliano, Adson e Barleta, ou Renato e Barleta tirando o Adson do time. É mais uma peça em que o Lázaro, e isso é importante a gente falar, ele ganha mais uma alternativa não só no setor de ataque,
ele ganha também no meio, porque o Christian pode fazer esse quarto homem de meio campo nesse modelo tático que ele adota hoje, né, com o Adson fazendo essa função. Então o Christian ele reforça o elenco em 2 setores, do meio para o ataque. Por isso que eu achei a contratação bem interessante. Bem interessante, claro que resta saber como ele vai se desenvolver no campo, nos jogos, como que ele vai se adaptar, ter personalidade para isso, encarar esse desafio, mas em termos de características, talento, qualidade e a história, né, por si só, por todo o passado que ele tem como torcedor do Corinthians, já demonstra um sinal muito bacana aí do que o Barleta pode fazer com a camisa do clube. Você, o que achou? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!